Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, quem não é inscrito, peço que se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles, ok? Dê um like, comente aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque pode ajudar muito as outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que vivemos hoje, 2021 e vivemos em 2020. Situações terríveis, onde muitas pessoas tiveram perdas, pessoas tiveram coisas que não conseguiam resolver. Então, hoje eu quis trazer esse tema, porque pode ajudar muito sim a você e as outras pessoas com quem você vai compartilhar esse vídeo. Eu quis trazer esse tema porque é algo que eu vivi há um tempo atrás e eu consegui sair dessa situação e estou saindo dia após dia, porque a nossa vida não acabou, né? Então, todos os dias precisamos conseguir enfrentar essas lutas que chegam até nós. Então, hoje eu vou falar desse assunto com você, espero ajudar muito você e as outras pessoas também. O medo está na mente. O medo é como uma arma que destrói a vida de uma pessoa. O medo é como uma prisão, onde alguns não conseguem sair e outros nem querem, por pensar estar seguro ali. O medo pode destruir ou proteger, assim como uma arma serve para defender ou matar. Depende de como ela será usada. O medo, quando é equilibrado, protege, mas sem o equilíbrio, destrói. Quem não tem medo algum pode se destruir por achar que é corajoso, enfrentando o perigo sem medir as consequências. E quem tem medo demais não vive. Aqueles que têm medo reagem de formas estranhas, mas é pensando em se proteger. E muitos não os entendem, fazendo críticas ou piadas com a situação. As pessoas têm reações diferentes umas das outras e agem dessa forma como um meio de escape. O medo começa na mente, podendo surgir fobias, as doenças, depressão, até a loucura, caso não for tratado a tempo. A mente é um lugar perigoso, pois ninguém consegue saber o que está lá dentro. Quem sofre com medo nem sempre fala o que sente, e se fala, não teria como saber se é verdade. Olha só o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 2:11 diz: pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Filho do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. A mente é um lugar onde só Deus conhece. Salmos 94:11 diz: o Senhor conhece o pensamento do homem e sabe como são fúteis. Então, o Senhor, conhecendo a nossa mente, sabendo que nós pensamos muitas coisas que não deveria, então Ele sempre nos dá um escape através da palavra dele. Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O medo, quando excessivo, paralisa e destrói. Eu percebo que quando temos medo, não queremos sair de onde sentimos estar seguros. E em outros momentos, quando sentimos desprotegidos, queremos fugir de perto do que nos causa o medo. Pessoas com medo nem sempre são compreendidas e às vezes são literalmente ignoradas. Quem sofre com medo não sonha, não constrói, não vive e se torna presa fácil para o inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O medo, gente, Satanás ele vai pegar essas pessoas que estão sendo fracas, né, nesse momento. Quando a pessoa está fraca, é porque ela está tendo muito medo. Então, será presa fácil sim para o inimigo, né? O medo é introduzido nas pessoas de várias formas, como por exemplo, ao receber um diagnóstico ruim de saúde, surgem os pensamentos negativos, as preocupações exageradas e só pensando em coisa ruim por causa de tantas coisas que essa pessoa ouviu, né? Ou o diagnóstico terrível que ela recebeu. As notícias desagradáveis também traz medo nas pessoas, os abusos, seja ele quais forem, os assaltos, quem já foi assaltado sabe como que é amedrontador, né? Depois disso a pessoa fica tendo muito medo. Então, devido às tragédias também que acontecem da natureza, enchentes e furacões e muitas coisas que acontecem por aí, né?
tanto no Brasil como fora dele, isso também gera um medo muito grande nas pessoas, essas coisas da natureza, porque nós não temos controle sobre a natureza. Então um dia pode acontecer uma tempestade muito grande que pode derrubar casas, pode sair arrastando pessoas, então isso gera um medo porque a natureza não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, então gera um medo quando acontece isso sim. As pandemias e o desemprego e etc. Então as pessoas têm medo que falte as coisas. Por exemplo, surgiu a pandemia, teve o desemprego, então as pessoas têm medo que lhe falte algo, né? Falte algo de comer e que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, esse medo vai crescendo dentro da pessoa. Todas essas coisas que eu falei gera medo e cada pessoa vai reagir de uma forma. Cada pessoa procura um escape diferente para se refugiar. Tem gente que enfrenta o medo de cara, de frente, e outros não. Ele fica dentro de alguma coisa, dentro de uma casa, não quer sair, não quer divertir, não quer sair para nada porque deixou o medo dominar. E não é porque ela é pior do que a outra que enfrentou. É simplesmente porque cada pessoa reage de uma forma, é um meio de escape que ela tem. Umas, o escape é enfrentando de frente o medo e outras, o meio de escape é ficando parada dentro de casa, sem sair. Então, ninguém é melhor que ninguém, né? Cada um tem um meio de escape. A mente é um campo de batalha constante. Precisamos guardá-la do mal. Como fazer isso? Procurando paz em Deus. É a única forma, né? Ocupando a mente com a paz de Deus, porque Ele é bom, através da oração. Filipenses 4, 6 até o 8 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. A pessoa está com medo, então ela vai levar isso em oração, as suas petições pela oração e súplica com ações de graça. Então, depois da pessoa fazer isso, a paz de Deus excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que a vossa mente? Porque é na mente que começa todos os pensamentos, então é na mente que começa o medo. Então, depois que você tiver orado, apresentado o seu medo, a sua ansiedade ao Senhor em oração, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Maravilhoso, né? Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que deve ocupar o vosso pensamento. Parece ser fácil, não é, mas depois da oração, depois de nós nos entregarmos todas as nossas aflições, os nossos medos, nossas dores nas mãos do Senhor em oração, tudo isso de bom é que deve ocupar o nosso pensamento, porque nós não vamos deixar o medo tomar conta do nosso pensamento e nos destruir. Então, tudo que é de boa fama, tudo que é paz, tudo que é puro, isso que vai ocupar o nosso pensamento depois que nós entregarmos nas mãos do Senhor, dia após dia. Todos os dias nós lutaremos em oração. Amém? Colossenses também tem um versículo muito interessante, Colossenses 3, versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas trazem insegurança e medo. Quando nós estamos com medo, e eu faço muito isso, quando eu estou com medo, eu tento levar a minha mente nas coisas do alto, nas coisas do céu, porque as coisas do céu nos traz esperança. E ficar focado nas coisas da terra nos traz o desespero, nos traz a insegurança e gera medo sim. Olha o que está acontecendo conosco em 2020, 2021, o medo que está sendo gerado na mente das pessoas por ouvirmos tantas notícias ruins que têm acontecido com pessoas do nosso lado e muitas vezes dentro da nossa casa. Então o nosso pensamento precisa estar ligado nas coisas do céu, através da oração, da leitura e do estudo da palavra, para que o nosso pensamento venha ter somente coisas boas. E quando o medo chegar, nós vamos repreender em nome de Jesus e vamos ficar livres dessas coisas. Uma forma de orar também que é uma forma especial para a questão do medo, é orar na mente. Em alguns momentos teremos que orar na mente, quando temos medo e não podemos orar em voz alta.
Deve-se orar na mente porque estamos às vezes no trabalho, às vezes estamos no ônibus e em locais onde nós não podemos orar em voz alta. Então, ore no pensamento. E aqui não é só no medo, qualquer situação, tentação, situação que você não consegue resolver e você não pode levantar sua voz e orar com voz alta, você vai orar na mente, repreender o medo, repreender as tentações que estão à sua volta, o perigo que você está sentindo, que está próximo de você, você vai orar na mente, porque você não pode começar a gritar dentro do ônibus, simplesmente orando no trabalho. Isso não vai resolver, as pessoas vão achar que você tá louca e não vai resolver a situação. Você não terá nem liberdade de orar dessa forma, com as pessoas te julgando o tempo todo. Então você ora na mente, porque isso dá muito resultado e nos ajuda mesmo. Eu faço muito isso quando eu estou no ônibus, em qualquer lugar que eu não possa orar em voz alta. Efésios 6, do 10 ao 11, diz assim: a armadura de Deus, né? Então fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam literalmente toda a armadura de Deus como se fosse uma roupa para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais. Por isso precisamos orar, porque a nossa luta não é contra a carne. Então o medo, ele está dentro da nossa mente, não é uma pessoa, está dentro de nós, é uma força do mal. Então nós temos que orar, porque nós não vamos lutar com a nossa carne, vamos lutar em oração. Versículo 13, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo isso que eu falei. Depois de orar, revestir da armadura do Senhor, nós vamos nos sentir fortes e inabalável. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés com a prontidão do evangelho da paz, diz prontidão de estar pronto, né? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do Espírito, com o Espírito da palavra. Olha que maravilha, vou repetir novamente. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o versículo anterior, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que maravilha. Versículo 18, orem no Espírito, mais uma vez orando na mente. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, com toda súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, orando uns pelos outros. E a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Se você está passando por um momento difícil, comente com as pessoas de oração para que elas possam orar por você e um dia você também possa orar para quem esteja precisando. Romanos 12, 2, mais uma vez diz: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe-se quantos versículos fala de mente? Na mente que começa todas as coisas boas e também as coisas ruins. Então nós precisamos orar na mente, precisamos entregar em oração aquilo que está nos perturbando, aquele medo, aquela coisa que tem tentado nos destruir. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Beber não resolve o problema, só muda o comportamento e o problema continuará. Enche-se do Espírito Santo para não dar lugar ao mal e a mente será guardada pelo Senhor Jesus. Por que eu estou falando de não se embriagar? Porque as pessoas gostam muito de usar esse versículo falando só de não pode se embriagar. Sim, e a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução. Dissolução significa mudança do comportamento. No caso, a mudança do comportamento pelo álcool. Mas ao invés disso, enchei-vos do Espírito. Então, não enche de álcool para tentar apagar os seus problemas, a sua dor, o seu medo, porque isso vai passar só no momento que você estiver ali bêbado, né? Logo em seguida, você vai voltar em si e o medo e o problema estará ali. Você tem que enfrentar esse problema. Se é um problema que está na mente, que é o medo, nós não vamos enfrentar de frente.
literalmente, não é uma pessoa, com as nossas forças materiais. Então nós vamos guerrear na mente através da oração, nos enchendo do Espírito Santo, como diz a palavra, para que nós possamos resistir esse dia mal, esse medo que todos os dias vem tentando nos destruir. E eu vou contar uma experiência bem pequena aqui, que aconteceu comigo há 29 anos atrás, logo quando eu me casei. Eu era uma menina muito nova, 17 anos, medrosa. Então, assim, durante o dia eu ficava muito bem dentro da minha casa, sozinha, meu esposo ia trabalhar. Quando ia chegando às 18 horas, que começava aquela virada do dia, parece que tem algo terrível nesse momento, que as pessoas começam a ter medo e muitas coisas acontecem nesse horário, a gente já percebeu isso. E quando dava as 18 horas, mais ou menos, começava a escurecer, eu não conseguia ficar dentro de casa. Era como se apossasse de mim um medo tão grande que eu não conseguia. Eu acendia as luzes da casa e mesmo assim eu tinha um medo insuportável. Então o que eu fazia? Eu ia pra rua, porque eu me sentia mais segura. Olha que loucura, né? Na rua eu estou mais segura? Claro que não. Mas dentro de mim eu via as pessoas, a claridade ali da energia, do poste, né? Da energia elétrica. E eu ficava ali até o meu marido chegar. Outra hora eu entrava para dentro de casa assim, mas com muito medo. Então eu não me sentia confortável dentro da minha casa depois das 18 horas. E durante o dia eu ficava muito bem, porque às vezes a pessoa fala assim, deve ser o problema na sua casa, deve ser uma casa assombrada. Não, gente, não era nada disso. Eu ficava durante o dia muito bem dentro de casa, fazia tudo bacaninha. Mas quando chegava a virada do dia, 18 horas, eu começava um medo, uma coisa que chegava a dar arrepios. Era apavorante. E aí eu comentando uma vez com a minha sogra, glória a Deus pela vida dela, ela é uma mulher de oração e eu aprendi muito a orar com ela. E ela falou, Cristiane, você não pode ter medo. Jesus está do seu lado, repreende esse medo. Eu falei, mas eu não consigo ficar dentro de casa sozinha depois das 18 horas, por que de dia eu consigo? Eu tinha medo do escuro, vamos dizer assim, né? Então ela falou, não, vamos orar. E nós começamos uma campanha de oração. Ela falou, vou na sua casa todos os dias, ela ia na minha casa durante 30 dias. Nós vamos orar e esse medo vai sair de você em nome de Jesus. E aí nós começamos a orar. Tinha mais ou menos uns 4, 5 dias que estávamos orando, uma semana, não me lembro direito. E aí, bela noite, eu acordo de madrugada com um barulhão em cima da minha casa, parecendo que tinha um monte de pessoas andando em cima da minha casa, tinha uns ferros assim, andando e fazendo aqueles barulhos insuportáveis. E parecia que eles iam pular no quintal e entrar para dentro da minha casa. E aí eu ficava muito apavorada com esses barulhos, né? Só que quando aconteceu isso, já tinha mais ou menos uma semana que eu estava em oração. Então, na hora que aconteceu, ela já tinha me ensinado, Cristiane, quando aparecer os barulhos, quando você ficar com medo, você coloca o pé no chão e fala, repreenda em nome de Jesus esse medo, porque Jesus está comigo. E eu aprendi. Por isso que eu estou ensinando para vocês. Quem tem medo aí, aprenda. É isso. Eu falei, é isso mesmo. Levantei da cama com aquele barulho e falei assim, em nome de Jesus, saia todo o medo de dentro de mim, porque Jesus está comigo. E em outros tempos eu ia acordar meu marido, chorar, fazer um drama, mas eu não fiz. Eu fiz isso, fui lá para a sala para não acordar ele e orei, repreendi em nome de Jesus e eu não sei o que aconteceu. O barulho sumiu e eu voltei para minha cama e dormi. Depois disso eu tive várias experiências de barulho batendo na janela, como se alguém estivesse batendo na janela e eu, corajosa que eu estava, né? Porque Deus é maravilhoso, abri a janela de madrugada, que loucura. Não é para fazer isso, né, gente? Mas eu estava tão assim empolgada que eu abri a janela e via, opa, não tem ninguém. Então, talvez pode ser coisa da minha cabeça mesmo, né? Ou pode ser Satanás, sim, querendo colocar medo em mim, porque ele sabia que eu tinha medo. Então, o que ele vai fazer? Vai usar aquela fraqueza que você tem, como diz aqui nos versículos. A pessoa que tem medo, ele é presa fácil para o inimigo. Então, ele sabia que eu tinha medo e que eu não sabia que eu tinha o poder de Jesus dentro de mim. Então, começava a me amedrontar. Mas o dia que eu aprendi que eu tinha tudo isso dentro de mim, essa força que vem de Deus e não de mim, eu comecei a usar a palavra de Deus. Comecei a falar a palavra de Deus. Então, eu aconselho você, minha querida, meu querido que está me ouvindo, que já passou por este momento, que tem medo, comece a usar a palavra do Senhor, assista esse vídeo quantas vezes precisar, anote os versículos e quando acontecer um medo com você, você ore a palavra. O que é orar a palavra? É citando a palavra no momento da oração, revista da armadura do Senhor Jesus e vai falando e vai repreendendo o mal, o medo, as tribulações da sua vida. Isso é todos os dias. Eu estou completamente livre dessas coisas? Não, eu ainda sou uma pessoa, ser humano, ainda tenho medo. Mas quando o medo vem,
Eu fico, claro, se tem coisa que dá para eu sair de perto, eu vou sair, não precisa ficar. Mas tem momentos que não dá para sair, você precisa enfrentar. Eu vou enfrentar com as minhas mãos? Lógico que não, o medo tá na mente, então eu vou enfrentar através da oração, da leitura da palavra, repreendendo em nome de Jesus e o medo vai sair. Gente, glória a Deus pela vida da minha sogra, que é uma mulher de oração, e das pessoas que são de oração. Eu aprendi isso desde muito novinha. Então nunca mais eu abandonei os meus momentos de oração com o Senhor, porque Ele tem, esses momentos são o que me deixa forte dia após dia. Mas é só hoje, só amanhã? Não. Todos os dias, assim como comemos e dormimos todos os dias, precisamos de orar todos os dias e estudar a palavra do Senhor. Espero ter ajudado você. Se você gostou, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo. Eu vou gostar muito de ler o comentário de vocês e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque muitas pessoas estão vivendo neste momento agora, 2020, 2021, muitas tribulações, muito medo e nós podemos ajudá-las, ok? Deus abençoe. Tchau.